aí pessoal, bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Chego aqui agora na plataforma um tanto um quanto os movimentos um pouco brutos, né? Mas fazer uma entrada aqui, seguindo todo um método de raciocínio, uma lógica do processo do movimento do gráfico. Muitas pessoas não entendem que quando elas estão estudando, elas estão num processo de ensino. O que é isso? Se a pessoa hoje ela está em relação a A e ela quer chegar num ponto B, ela tem que passar por um processo. É um processo de aprendizagem, é um processo de ensino, é um processo de conhecimento. Então as pessoas têm que entender que quando elas estão aprendendo, elas estão num processo. E quem é que vence essa questão do ensino e realmente aprende? Aquelas que aceitam o processo. Consegue compreender? Então tem muitas pessoas aqui no YouTube, por exemplo, que falam assim, eu vou desistir desse mercado. Olha aí, entrada perfeita. O que eu fiz? O que eu fiz de excepcional aqui? Suporte. Só isso. Cadu, mas você só olhou o suporte e entrou no suporte? Claro que não, né? Para eu fazer essa entrada aqui, eu vi todo o quê? Uma movimentação da causa do preço para entender o porquê que eu poderia entrar nesse suporte aqui. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, tem pessoas que não aceitam o processo. Então se você está num ponto A em relação aos seus entendimentos e você quer chegar aqui no ponto B, você passa por um processo. E você tem que aceitar esse processo de ensino. Principalmente no gráfico, que você vai começar a fazer o quê? Aprender setor por setor do gráfico. Setor por setor do gráfico. Setor por setor do gráfico. Até fazer o quê? O desfecho de um contexto onde você entende o porquê da movimentação, o porquê da movimentação do preço, o porquê que as coisas acontecem. Tem muita gente que entra em contato comigo e fala assim, professor, esse treinamento que o senhor dá é só suporte e resistência? E a pessoa fala assim, só suporte e resistência, como suporte e resistência fosse uma coisa qualquer do gráfico. Então, gente, eu sei que é uma coisa muito nova, muito recente ainda para muitos, um mercado como esse, mas se não tiver estudos, de nada adianta. Tá? E além dos estudos, é um processo de aprendizagem. Existe um processo de aprendizagem. Nesse processo de aprendizagem, se você se aplicar nesse processo de aprendizagem, pode ser que você conquiste o quê? A tão sonhada consistência. Pode ser. Entendeu? Mas é necessário um processo. Por que eu estou querendo dizer para vocês isso? Porque tem pessoas que elas chegam diante do mercado e elas acham que da noite para o dia as coisas vão mudar. Não é assim. Elas ficam sendo vendidas nessa imagem que é passada pela internet, de alguns aí que vendem essa imagem, que é simplesmente apertar um botãozinho aqui e você vai ficar rico da noite para o dia. E não é assim. Não funciona dessa forma. As coisas não são assim. Você pode até ser lucrativo no trading, mas se você não for um bom administrador em casa das suas finanças, o que adianta você ganhar dinheiro? Você pode ganhar dinheiro com qualquer coisa, mas se você não é um bom administrador das suas finanças, o que adianta? O que adianta? Mais uma entrada perfeita aqui. O que adianta? Você pode chegar aqui no mês, você pode ter o seu negócio aí, uma papelaria. Você ganha X na papelaria. Oh meu Deus, não era isso que eu quero. Você pode ganhar X na papelaria que você tem. Aí você vai de mal a pior. Então você fala assim, vou entrar no mercado do trade porque eu vou voar. Mas você ganha bem aqui. Só que você não sabe fazer o quê? Administrar. Não é porque você vem para o trading que você vai mudar de vida. O que você tem que mudar é isso aqui, ó.
É isso aqui que você tem que mudar, é isso aqui que você tem que melhorar, independente do que você faz. Tem muita gente que pergunta para mim, pode-se viver de day trade, pode-se viver de trading, pode-se viver trabalhando com opções binárias. É possível? É óbvio que é possível. Agora o que acontece? Você tem que ter um entendimento de que tudo é um processo. Tudo é um processo. Eu já tive alunos, por exemplo, que entrou no treinamento numa segunda-feira, chegou na terça-noite e falou assim, Cadu, esse negócio não é para mim. Porque eu estou analisando aqui, estou vendo, parece que eu não consegui entender. Não faz nem 48 horas que a pessoa começou a estudar, ela acha que ela vai aprender em 48 horas. E tem aquelas pessoas que sempre aprenderam errado, sempre viram tudo errado, e aí quando elas começam a ver certo aqui, elas começam a achar que é um pouco complicado, mas não é um pouco complicado. A luta que você tem a fazer é tirar da sua cabeça tudo que você aprendeu de errado. Então, a partir do momento que você tira tudo que você aprendeu de errado da sua mente, da sua cabeça, aí as coisas parecem que começam a tomar o quê? Um rumo, né? Um rumo assertivo. Eu ia fazer uma entrada de venda aqui, mas eu fiquei esperando a movimentação deste candle. Entrei. Eu não estou muito assim, eu confesso a vocês que eu entrei aqui, não devia ter entrado aqui. Eu começo a raciocinar e ao mesmo tempo ver aqui, por que eu não devia ter entrado? Porque é muito arriscada essa entrada. Pode dar certo, mas é muito arriscado. Essa região aqui é muito arriscada. Eu não fiz uma boa entrada. Não fiz mesmo. Mas eu espero que ainda eu saia lucrativo nela. Vamos ver. Porque a força é de baixa, a movimentação é para que haja um movimento de baixa, mas é muito arriscado. É muita palpitação no coração, então eu não gosto dessas entradas. Mas está indo, né? Não gosto, mas está indo. Pronto, foi. Por que eu não gosto? Porque eu fiz uma continuidade, gente. Olha um erro que vocês cometem, ó. Eu fiz uma continuidade do movimento próximo ao quê? A um suporte. Tá errado isso aí. Eu teria que fazer essa movimentação aqui, ó. Aqui seria a movimentação e não aqui. Tá errado, tá errado. Como assim tá errado? Cadu, mas deu certo, por que tá errado? Eu quero dizer que tá errado no sentido do risco. Porque o que é o trading? O que é a pessoa que tem conhecimento? É aquela que diminui o risco. Então você olha aqui, por exemplo, eu fiz $100 em quantos minutos aqui? Eu fiz mais, né? Mas, por exemplo, eu fiz $100 em 10 minutos. Aí você acha que porque o Cadu fez, você também vai fazer. Não é assim, é um processo. É um processo. Aqui eu estou gravando vídeo para vocês, eu tento fazer o mais rápido possível para transmitir um assunto para vocês, para não ficar chato. Mas eu aumento a chance de risco nos meus trades. Quando você vai lá para o treinamento, o treinamento eu falo tudo o que é possível para você diminuir o risco. Falar em treinamento, já que nós estamos aqui, eu quero dizer para vocês que nós vamos somar muito material agora no treinamento. Vai ter um plus. Quem já entrou vai também acompanhar esse plus, e quem está entrando para 2022 agora, nesse processo de virada de ano, eu vou aumentar muito o material que está lá. Eu vou trazer outros mercados também. Então, porque análise gráfica, nós vemos tudo aqui no treinamento. Tudo de análise gráfica. Agora, para você aplicar para cripto, para você aplicar em Forex, então eu vou fazer também umas análises de mercados, de outros mercados, caso você queira aprender, caso você queira se aventurar, porque eu falo para vocês que servem para outros mercados. Então eu vou subir algumas aulas, trazendo algumas ideias, trazendo algumas movimentações, para que você também saia do treinamento não só um especialista em opções binárias, mas que você possa também agregar valor para que você possa trabalhar em qualquer mercado, tá bom? Isso vai subindo aos poucos, eu vou colocando esse plus aos poucos, e você que está no treinamento vai receber tudo isso, tá? Para agregar no seu conhecimento. Como eu costumo dizer para vocês, né, é uma Netflix do trading, nosso treinamento. É uma Netflix do trading. E caso você queira aprender mais, é só entrar no treinamento, está com super desconto,
tá? Eu, se eu fosse você, não perdia tempo e entrava logo. Antes de nós vermos alguma coisa aqui no nosso treinamento do YouTube, que eu quero trazer alguma coisa para você aqui, eu vou trazer agora alguns testemunhos dos nossos alunos. Por exemplo, nosso aluno, ó, gente, a partir de hoje, ó, eu vou fechar todo o nome das pessoas aqui, porque houve um imprevisto aí em relação a nomes das pessoas. Uma pessoa da internet viu o nome do nosso seguidor aqui e começou a encher as paciências dele, entendeu? Sobre perguntas do treinamento, perguntas de tudo, e isso chateia. Então, você, por favor, aluno, não fique triste que eu não coloquei o seu nome aqui. É por uma questão desses chatos da internet, tá? Então, ó, bom dia, professor. Quem compra sua mentoria não vai se arrepender. É top demais. Apenas 2 semanas de estudo, muito bom. Operar sabendo o que o gráfico vai fazer. Essa é a ideia. Essa é a ideia do treinamento. Operar o que o gráfico vai fazer. Pronto. Por que eu trago aqui os alunos falando para vocês? Porque é os alunos que tiram as dúvidas para vocês. Olha aqui, ó. Bom dia, professor Cadu. Olha, hoje foi análise Hunter. 2 entradas, ganho no doji e outra na correção. Deus é maravilhoso, amigo. Valeu, obrigado. Tenha um bom domingo. Isso aqui ele mandou no domingo. Essas análises para mim. Olha aqui, ó. Análise e paciência para operar só mesmo sendo um Hunter para ter. Me dá tudo na vida de quem quer consistência e resultados positivos. Mais uma vez, obrigado, mestre Cadu. Depois de conhecer seus métodos de análise gráfica, entender o gráfico e seus movimentos, a gente se supera a cada dia. Top demais suas aulas. Treinamento Hunter não tem igual. Por que eu trago esses testemunhos dos alunos, gente? Para você entender que não é o Cadu em si, é um crescimento pessoal nesse processo. Olha aqui, ó. Bom dia, meu abençoado professor Cadu. Agora eu entendo o porquê. O treinamento Hunter e não é um curso de opção binária. O treinamento Hunter não é um curso de opção binária. Não tem comparação mesmo. Você bate de 10-1 nos outros para não desmerecer tanto os outros. Eu estou na terceira revisão do módulo. Estou entendendo perfeitamente. Só gratidão mesmo. Um abençoado domingo para você e sua família. Isso aqui foram testemunhos que eu peguei no domingo. O pessoal estava operando o ATC. Por que eu trago isso para vocês? Para vocês entenderem o porquê do poder de ter conhecimento. Então, quando nós vamos nós vamos estudar qualquer coisa, gente, seja trading, seja engenharia, seja direito, qualquer coisa, existe um processo onde você sai do ponto A para o ponto B. É um processo onde você pode ir sozinho ou com alguém que te oriente. Quando você tem um método, uma forma de enxergar e de estudos bem apurado e bem ensinado, você faz o quê? Você sai do ponto A e vai para o ponto B. Através do quê? De um método de ensino. Através de aplicações de estudos. E quando você não tem um método, você pode chegar no ponto A? Pode. Porém, aliás, no ponto B? Pode, mas você vai sair do ponto A e vai fazer o que? Zigue-zagues durante o percurso, pode até chegar próximo, desistir, ir muito mais atrás do ponto A e depois retornar e depois voltar e aí chegar no ponto B. Você pode, não é anormal a pessoa chegar por si só, um autodidata, pode, mas quando você tem um método de aplicação e estudos com uma orientação, é isso que te faz chegar mais rápido ao ponto B. Então, gente, o treinamento ou os estudos é um processo. E quem alcança, quem reconhece e aceita o processo. Muitos alunos que chegam mesmo, eles chegam cheios de problemas, de coisas que aprenderam errado. Então, é necessário fazer o quê? Um processo para reconhecer, aceitar aquilo que aprendeu de errado e colocar o quê? O que realmente funciona em prática e não só o que foi aprendido de forma errada. Então, quem vence no final? Aquele que aceita o processo. Aquele que aceita o processo de entendimento. Por isso é um treinamento. Quando eu chego aqui para vocês mesmo, e sempre falo assim, ó, o que eu procuro no gráfico? Quando eu chego no gráfico? Eu chego no gráfico, eu procuro um topo mais próximo do preço
olha aqui, eu procuro um topo mais próximo do preço e depois eu procuro o quê? Um fundo mais próximo do preço. Vamos supor que o preço esteja aqui, ó. Então, quando eu chego no gráfico procurando o quê? Onde está o meu topo mais próximo do preço? Meu topo mais próximo do preço está aqui. Onde está meu fundo mais próximo do preço? Meu fundo mais próximo do preço está aqui. Então, a partir do momento que eu conseguir identificar essas regiões, eu começo a traçar toda a análise que está no passado para entender o presente, para entender o que o gráfico quer fazer no futuro. Ou seja, a gente começa a mapear. Então, a partir do momento que eu identifico o preço, aonde ele está, eu olho no passado para entender a causa dos movimentos, eu consigo delimitar o que ele pode fazer no futuro. E o que é isso, gente? É um processo. Então eu venho no presente, eu vou até o passado, retorno no presente para entender o que o gráfico pode fazer à frente. Mas não é simplesmente eu olhar uma região de topo e não é simplesmente eu olhar uma região de fundo. Não é simplesmente eu olhar o preço, eu tenho que entender a causa que vem lá do passado. Então, esta causa de movimentação que a gente aprende no treinamento, não só em relação ao que o preço pode fazer, mas o que o gráfico nos mostra. Então, só assim entendendo o setor do passado, o setor presente e o setor do futuro, que a gente pode diminuir nossos riscos nas operações. E isso não dá para a gente ver em 20 minutos de aula, em 25 minutos de aula aqui no YouTube. Requer um treinamento. Por isso eu desenvolvi esse treinamento para quem tem o interesse realmente de aprender, tá bom? Então, até agora, 31 de dezembro de 2021, o preço está nesse preço que custa menos que um cafezinho, que um pão com manteiga por dia. Você pode adquirir e também com todas as atualizações que virão pela frente, você pode aprender muito e muito. Por exemplo, em relação ao que eu acabei de trazer aqui, eu vi um topo mais próximo e eu vi um fundo mais próximo. Poderia ter visto esse topo? Poderia ter visto esse fundo? Sim. Agora, o preço estando aqui, eu tenho que saber, diante de uma movimentação gráfica, o que o preço pode realizar nessa região. Então é a partir deste momento que eu começo a fazer as minhas análises e procurar qual o melhor entendimento para eu tomar partido em relação ao gráfico. Então eu começo a delimitar tudo aquilo que está no passado, aquilo que eu vejo no presente e aquilo que pode acontecer no futuro. Por isso chama-se análise gráfica, ou seja, análise do gráfico. Então, você pode ter incríveis resultados utilizando a análise gráfica em opções binárias. Tá bom? Dúvidas? Manda lá no meu Instagram, @CaduRinaldi, ou entra lá no canal do Telegram, que lá eu posto tudo sobre os nossos estudos, as nossas análises. Inclusive tem um livro lá sobre 16 padrões de candle de correção gratuito para você aí no nosso canal do Telegram. Tudo está aí na descrição do vídeo. O link do treinamento, link do canal do Telegram para você baixar inteiramente grátis seu e-book e também o meu Instagram, tá bom? Ótima semana, ótimos trades, te vejo numa próxima aula, te vejo amanhã